Fala galera, eu sou Deco Duarte, esse é seu canal Linguagem em Questão, canal em que a gente debate toda semana um item do Enem, analisando aí aspectos que podem ser úteis no seu aprendizado em busca aí de uma boa nota no Enem. Nessa temporada a gente está analisando o Enem 2020, primeira aplicação, e eu trouxe hoje uma questão de literatura. Nos episódios anteriores a gente discutiu o texto, discutiu artes e agora uma questão de literatura que foi a questão de número 31 do caderno amarelo. Então já vamos mudar aqui nossa tela para ver a questão 31 do caderno amarelo, que é uma questão que eu ranqueei como média, tá? Então aqui muita gente comentou essa questão comigo nos bastidores, pô, achei difícil, houve divergência de gabarito entre cursinhos, lembrando que nesse momento, até esse momento, o INEP ainda não divulgou o gabarito do Enem 2020. Então a gente está fazendo aqui antes da divulgação, explicando o porquê de ser o nosso gabarito, tá? Então é uma questão que eu ranqueei como média, que fará parte, como você já sabe, do nosso caderno de questões do Enem, que em 2021 trará 1.000 itens, mil itens do Enem arrumados por assunto. Então nossa proposta é sempre fazer um estudo dirigido a partir da arrumação desses itens. Então, se você quer estudar, por exemplo, só questões de literatura contemporânea, que é onde se situa o Dalton Trevisan, você terá lá no caderno todas as questões de 2009 até 2020 que caíram no Enem, arrumadas conforme a data do livro originalmente publicado. Então, autor dos anos 60, autor dos anos 70, 80, vão estar todos lá arrumadinhos para você começar a formar um perfil da literatura brasileira nesse período. Também há questões de romantismo, questões de realismo, etc., de todos os momentos literários, tá bom? Então, se você não conhece o projeto, basta aqui procurar no canal que você vai achar outros vídeos em que eu mostro, inclusive, a edição de 2020, que trazia 858 questões. Então, nosso convidado, vamos dizer assim, dessa vez, é o Dalton Trevisan, um autor bastante avesso, bastante, digamos assim, resistente a entrevistas, a aparições em público. Eu lembro que em 2012 eu vi um programa na TV em que filmaram Dalton Trevisan à distância, contra a vontade dele. Depois que ele viu que estava sendo filmado, ele se recolheu e se mostrou bastante chateado com aquela invasão de privacidade, claro. E ele é um autor, por isso, conhecido também nos bastidores da literatura com o nome de O Vampiro de Curitiba. Curitiba é bastante presente na obra dele e ele tem um conto chamado O Vampiro de Curitiba, que passou, digamos assim, a nomear o próprio Dalton Trevisan devido a essa postura dele mais arredia, vamos assim dizer. Então, é um autor nascido em 1925 e que tem 95 anos no momento, é um autor, portanto, ainda vivo e que tem aí pra gente no Enem um texto chamado Em Busca de Curitiba Perdida. Então, o nome do texto de onde foi um texto que serviu de base, melhor dizendo, para a questão Em Busca de Curitiba Perdida, algo que é muito presente na obra dele, né? A outra questão do Enem que já cobrou o Dalton Trevisan, em que Curitiba também esteve como pauta na discussão. Então, Em Busca de Curitiba Perdida, falando um pouco mais ainda sobre a referência bibliográfica, é algo que também nos remete a um livro famoso da literatura universal, que é o livro de Marcel Proust, um escritor francês, não sei se você já ouviu falar, e que escreveu uma das obras mais famosas da literatura universal, chamada Em Busca do Tempo Perdido. Então veja que Em Busca de Curitiba Perdida é, claro, uma referência intertextual, existe aí um diálogo. Ah, Deck, o que é que fala esse Em Busca do Tempo Perdido? O nome já diz, né? Há um resgate através da memória de toda uma existência passada e que se perdeu. O tempo fez esse mundo se perder. Então, se você de repente me ouve aí e você tem 17, 18, 19, talvez você não veja tanta mudança do tempo assim para você perceber que seu mundo desapareceu. Mas quando você tiver 40, 50, 60 e olhar para trás, você vai dizer, nossa, né? Aquela infância que eu tive, seja em Curitiba, seja em Recife, seja em Salvador, seja em Belém do Pará, é uma infância que talvez não mais seja possível. Se você constatar isso ainda hoje, imagine daqui a 20, 30, 40 anos. Então, o Dalton Trevisan, se a gente imaginar que ele nasceu em 1925, arredondando aqui 92, que pode não ser a data de publicação, digamos assim, do livro, mas é um indício aqui para a gente quando pelo menos o texto já estava escrito, ou seja, esse autor já tinha quase 70 anos em 95, quer dizer, essa Curitiba dele aí, já da infância dele talvez, ou do passado dele, já também está bem distanciada. Então há esse paralelo aí, como eu falei, com Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, né? Quando o personagem come Madeleine, que é um biscoitinho, e ele vai
relembrar de toda uma existência ao longo dos vários volumes, que não é um livro só, tá? São vários volumes dessa série chamada Em Busca do Tempo Perdido. Mas voltando aqui para nossa leitura, lembrando que não conhece o canal, está chegando pela primeira vez, que a intenção é essa, tá, gente? Não é só dar o gabarito, é também bater um papo sobre a questão, ver como é que a questão agrega ao nosso conhecimento. Gabarito por gabarito, sempre há outros gabaritos na internet, aqui mesmo no YouTube, em que você tem a resposta mais clara, tá? Você olha lá, a letra S acabou, não estou aqui interessado nessa conversa. A intenção aqui é que você ganhe, que você tenha uma mini aula a partir da questão que a gente está comentando. Então vamos aqui ler o comando, que é a segunda etapa, li a referência bibliográfica, ela permitiu um debate grande, tá? Não interessa aqui, Rio de Janeiro recorde é a cidade da editora e a editora, tá? Então não vem muito ao caso aí pra gente, não abre tanta porta assim. Mas veja que a gente já comentou algumas coisinhas a partir da referência do Dalton Trevisan, Em Busca de Curitiba Perdida, 1992. Vou ler agora o comando que diz o seguinte, ó. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. Verdadeiro, né? É o que eu havia dito para vocês. No fragmento, uma coisa importante, né? No fragmento, então não adianta pensar a obra inteira, mas nesse fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar, então eu vou ter que ler, né? Não adianta, mesmo não é uma questão que cobra características do modernismo brasileiro, da literatura brasileira ou até da obra de Dalton Trevisan como um todo, mas o fragmento permite dizer o quê? Claro que conhecer Dalton Trevisan, claro que esse bate-papo sobre Dalton Trevisan e o título da obra, tudo isso já ajuda na hora de interpretar o texto. Mas é uma questão de leitura do fragmento. Ele frisou aqui no fragmento, vou até marcar mais forte aqui para a gente ver. Certinho? Então vamos ler o texto, né? Não tem para onde correr, vou lá para a leitura do texto. Diz o seguinte o texto. Viajo Curitiba, das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba e há 13 no mundo inteiro. O que é isso aí? Eu vou interpretar porque eu também não sei. É um texto em que a gente vai ver inúmeras referências a uma Curitiba do passado. Então eu não sou de Curitiba nem sou desse passado. Então piorou tudo, né? Igual a você que de repente também não é de Curitiba nem é desse passado. Talvez, se alguém aqui está me ouvindo seja de Curitiba, esse alguém flagre alguma coisa que ainda é perceptível em Curitiba de hoje, 2020, 2021, no momento em que eu gravo o Vida 2021 já. Então, viajo Curitiba, quer dizer, eu volto a essa Curitiba, né? Eu viajo, é como se eu rememoro, né? Eu estou aqui voltando a essa Curitiba. Então, veja, viajo Curitiba das conferências positivistas, que foram 11 em Curitiba e 13 no mundo inteiro. Quer dizer, as conferências do positivismo, todo mundo lembra, o positivismo foi uma teoria do século XIX, Auguste Comte, um dos grandes nomes, inclusive um nome, uma teoria, né, um pensamento influenciador do lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, que a gente sabe que tem uma fundamentação positivista. Então, eu viajo na Curitiba das conferências positivistas, que foram 11 em Curitiba e 13 no mundo inteiro. Quer dizer, Curitiba foi bastante positivista. Do tocador de realejo que não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Então, tocador de realejo, coisa que não existe há muito tempo, né? Um cara tá tocando uma maquininha, que a gente nem sabe direito o que é o realejo, e o macaquinho dançando ali, fazendo algum tipo de coreografia. Eu passo por essa Curitiba das conferências positivistas, do tocador de realejo, dos bravos soldados do fogo, bombeiros, né? Que passam chispando rapidamente no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Quer dizer, uma Curitiba que não tem muita coisa, né? Esta Curitiba e a do cachorro quente com chopp duplo no buraco do Tatu. Eu viajo, então eu pesquisei aqui, buraco do Tatu era um antigo bar de Curitiba. Então, ele vai para uma Curitiba meio do passado, como eu falei, né? Em busca dessa Curitiba perdida da memória, como se ele tivesse pela memória viajando. Eu volto a viver essa Curitiba, né, de tanta coisa, do chopp duplo, do cachorro-quente no buraco do Tatu, das conferências positivistas do passado, do tocador de realejo. Curitiba, aquela do burro brabo. Um cidadão misterioso morreu nos braços da Rosiclé. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião, da Ponte Preta da Estação, que eu também pesquisei, vocês estão vendo aqui, é um lugar em Curitiba pouco turístico, não é Curitiba, digamos assim, cartão postal. A única ponte da cidade, sem rio por baixo. Esta Curitiba, viajo, né? Então, esta Curitiba, tá? Não é qualquer, digamos assim, Curitiba, mas esta minha, da minha memória, que não tem muito a ver com a Curitiba, como eu estava dizendo, cartão postal tipicamente divulgada para um público turista, vamos dizer assim. Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me
província, cárcere e lá. Quer dizer, é muito legal essa passagem, pelo que vos me ser é província, cárcere e lá, é porque uma cidade pode ser isso, uma prisão, né, um cárcere, pode ser a casa das pessoas, pode ser algum lugar atrasado, província. Ele ama Curitiba por tudo isso, ele viaja por todas essas Curitibas. Não é uma Curitiba idealizada, mas mais próxima talvez de uma realidade. Esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, tá vendo aí? Batendo o martelo do que eu havia dito. Não é uma Curitiba para turista ver, para inglês ver, tá? Para ser divulgada para os outros. Com amor, eu viajo, viajo, viajo. Quem não viaja com raiva, digamos, decepção, né? Ele viaja por essa Curitiba com amor, porque é a Curitiba dele. Sabe como é? É a cidade dele. É como você pensar, eu não estou na cidade de cartão postal, todo mundo. A minha cidade, Deco, é famosa por tal lugar. Mas você não vai necessariamente ter na sua memória essa cidade do cartão postal. Você não brincou, talvez, no cartão postal. Você brincou naquela rua mais feia ali, que ninguém nem sabe que existe direito, mas que é a rua da sua memória. Legal? Então, voltando. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano, relação do narrador com o espaço urbano, acabei de falar, é caracterizada por um olhar o quê? Destituído de afetividade. Falso. A minha interpretação já foi aí desconstruindo essa questão da afetividade inexistente. Ela existe, que ironiza os costumes e as tradições da sociedade curitibana. Não, estou lendo aqui só para marcar falso de novo, porque ele não vai nessa ironia da tradição da sociedade curitibana. Ele não vai nessa direção, ele vai rememorar Curitiba por onde ele viaja, essa Curitiba nostálgica da memória dele. É um olhar marcado pela negatividade. Também não ia, essa negatividade aqui não me seduz, não, que busca desconstruir perspectivas habituais da representação da cidade. O final é bom, né? Que busca desconstruir perspectivas habituais, isso é interessante. Eu acho desconstruir forte, porque ele não tenta desconstruir, mas ele mostra uma outra cidade, que é uma cidade talvez na contramão do discurso mais oficial. Mas o início da letra B não me atraiu. Letra C é um olhar carregado de melancolia, eu diria que é um olhar nostálgico, melancólico, acho forte, que constata a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. Não, ele está relembrando de alguns lugares com muita identidade, né? Algumas marcas, é o cachorro-quente do bar Buraco do Tatu aqui em cima, o chopp duplo, tudo isso aí é uma identidade muito marcada dos lugares, né? Em que ele tem aqui o tocador de realejo com a manivela. Existem marcas desse lugar que para ele são marcas dessa Curitiba perdida, né, em busca da qual ele se lança no texto. Então não ia para esse aspecto de falta de identidade cultural. Acho forte também declarar isso aí. Então até agora a gente está com metade da B, digamos assim, como gabarito, né? Já deixando aí para a gente duas letras possíveis, D e E, por eliminação. É um olhar embevecido pela simplicidade do cenário, sim, uma Curitiba que não é a turística idealizada, embevecido pelo olhar do cenário. Por que ele é embevecido? Porque ele declarou no final do texto que com amor ele viaja, né? Então existe aí um sentimento indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Sim, ele não vai, como eu falei, para essa Curitiba do discurso tradicional. Então, ele está, de alguma forma, indiferente à descrição desses elementos tradicionais de Curitiba. E distanciado dos elementos narrados, não, é um olhar, como eu falei, que tem um grau aí de pertencimento, que recorre ao ponto de vista do viajante como expressão de estranhamento. Não, ele fala viajo, mas não é um viajo no sentido de que ele nunca viu aquilo e está vendo pela primeira vez. Não, ele flui no tempo, ele percorre, né? Ele viaja no tempo, vamos dizer assim, da memória. E recorre ao ponto de vista do viajante, seria um olhar estrangeiro, não, como expressão de estranhamento. Não, ele não está se estranhando diante dessa Curitiba, mas constatando elementos da vida dele. Então, nosso gabarito aqui da questão 31 do Caderno Amarelo do Enem de 2020 fica sendo letra D. E se você gostou do vídeo, eu peço aqui que você deixe o seu curtir, também, se possível, se inscreva no canal para que você seja sempre avisado quando estreia um novo episódio aqui da nossa resolução do Enem. Valeu? Então, beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.